Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Espero que você tenha passado um fim de semana espetacular, tenha descansado, se divertido, Percy, tudo na paz. Tudo bem, graças a Deus, Percy, Marcelo. vou cumprimentá-lo formalmente, porque já cumprimentei 4 vezes hoje, eu não aguento mais cumprimentá-lo, mas tem que fazer, se não fizer isso, a televisão tem que fingir que é a primeira vez, mas nós já almoçamos juntos, tomamos café, conversamos, batemos papo, ele falou mal da vida dos outros e tá tudo certo. Pois deixa eu dizer uma coisa. Quando a gente entra num hospital ou numa clínica, o que a gente entrega na mão de um médico é o nosso destino, de certa maneira. Se a gente entra muito mal, a gente quer encontrar ali a solução para o que nos afeta. Se não entra muito mal, algo está nos incomodando, né? Na saúde física, e eu só estou falando por aí de saúde física, né? E que a gente quer consertar aquilo que dói ou que incomoda, enfim. O médico, por isso que alguns médicos, né? Por isso que alguns médicos, não é a maioria, mas alguns, se acham quase um deus, né? Difícil de tratamento, atrasa, tem uma coisa em médico que me incomoda muito. Você marca a hora e ele acha que não é obrigado a te atender na hora marcada, e eles sempre dizem que é uma urgência. A resposta parece aquele cara que está fazendo obra na tua casa, que diz que sempre o carro enguiçou, né? Ou que o filho ficou doente. É a mesma desculpa. Aqui são 3 médicos. Esse sorridente aqui chama-se Wesley. Este aqui chama-se Pedro e esse aqui chama-se Omar. Este atua em Santa Catarina, esse em Rondônia e esse em Pernambuco, mais precisamente no Recife. 3 médicos onde as pessoas entregam as suas dores ou as suas vidas nas mãos. Wesley é neurologista. O de preto que você vê aí, que se chama Pedro, ele é obstetra e ginecologista. O último que você vê, este é um nutricionista. 3 médicos e 3 charlatães, segundo a justiça. O primeiro se diz neurologista, está preso, é um falso médico. O do meio é acusado de abusos sexuais, obstetra e ginecologista. E o último, Omar, de Santa Catarina, pode ter invadido 200 pacientes. O número que eu falei é exatamente esse. 200 pacientes podem ter sido tocadas por ele ou violentadas por ele. Como tudo acontece e como tudo aconteceu, eu volto já já. Mas como eu dizia, quando a gente entra num hospital, ou se porventura a gente entra numa clínica particular, a gente deixa a nossa vida na mão de um outro ser humano, que é o médico. Seja, se o caso for grave, então nem se fala. Mas mesmo que o caso não seja grave, é algo que o está incomodando e, portanto, você vai lá. Mas aqui, nós temos 2 médicos e um charlatão. O primeiro chama-se Omar. Ele é de Santa Catarina e ele agora é acusado de violência sexual. Exatamente isso. Violência sexual em vários pacientes. Este aqui chama-se Pedro. Ele é obstetra e ginecologista, também acusado da mesmíssima coisa
e ele é de Rondônia. Mas esse aqui não. Esse aqui é um absoluto cascateiro. E por quê? Eu explico. Porque ele está numa das capitais mais importantes do país, que é Recife, capital de Pernambuco, e ele atende, se apresenta como Dr. Wesley, residente da neurologia. Usa jaleco e o emblema no jaleco da Universidade Federal de Pernambuco. No meio daquilo tudo, um dos médicos desconfia de Wesley. Vê que é o jeito dele se portar, o jeito dele falar, não tem nada a ver com quem tem formação em medicina. O médico, então, chama a polícia e ele é preso. Preso com documentos de um hospital, com tal jaleco e, na verdade, ele é assistente social. Ele vai para a delegacia, assina um papel para responder em liberdade. Imagina você entrando num hospital, neurologia, que é uma disciplina dificílima, e o sujeito entra para cuidar de um de nós. Ele acaba preso. Põe a imagem para mim, por favor. Repara. Bem, você. Olha aí ele falando. Social, como eu já tinha falado, e simplesmente uns residentes de medicina foram informar que eu estive no Hospital do Servidor, na restauração e no Hospital Oswaldo Cruz, realmente onde eu estive assistindo aula, mas ele foi informando que eu estava passando por médico, atendendo pessoal na área de neurologia. Resumo, ele é um assistente social que se passava por médico e a lei brasileira deixa com que ele saia pela porta da frente e vá responder em liberdade. Nem sequer foram ver todo o passado para ver se no meio desse caminho, né, ele não clinicou alguém que possa ter morrido ou piorado. Põe no Cidade. Nesta foto, um rapaz de 19 anos se apresenta como residente de neurologia e na bata aparece o emblema da Universidade Federal de Pernambuco. Já nesta outra imagem, de uma rede social, ele se identifica como funcionário de uma empresa que faz entrega de encomendas. As contradições não param por aí. Esta técnica de enfermagem do Hospital Oswaldo Cruz conta que o rapaz esteve na unidade de saúde na madrugada desta sexta-feira e que ela estranhou os comportamentos apresentados por ele. Inclusive, ele teria conversado com alguns pacientes e os informado de que precisariam fazer cirurgias que em nada tinham relação com o estado de saúde que apresentavam. Ele disse que era residente, que residente não é médico, falou que depois que era só estudante do 8º período de medicina da Federal. Eu entrei em contato com os alunos do 8º período de medicina da Federal e ele não era de lá. Desconfiando de que algo estava errado, o médico decidiu seguir o rapaz do hospital até um edifício na Boa Vista. Por sorte, policiais militares passavam pelo bairro e foram chamados pelo residente. O caso veio parar aqui na delegacia. Na central de plantões da capital, a polícia descobriu que esta não foi a primeira vez que o jovem disse ser médico. Este outro residente de cirurgia geral relatou que o mesmo rapaz tinha ido ao Hospital dos Servidores no início do mês de maio e que também apresentou uma conduta estranha. Uma hora ele pediu para ver um raio-x que eu estava discutindo com o meu preceptor e aí eu virei a área do coração e entreguei para ele com o coração do outro lado. E aí ele não desvirou, ele não corrigiu a posição do raio-x, isso eu achei estranho. Outra coisa que era estranha é que ele se dizia residente do 2º ano de cirurgia geral e dizia que só tinha entrado em 8 cirurgias na vida toda dele, quando um residente de cirurgia entra em média por dia, em 5, 6, às vezes até mais cirurgia. Com o jovem havia um jaleco, um estetoscópio e ainda documentos em branco do Hospital Oswaldo Cruz. Todo o material foi apreendido pela polícia. Eu posso suponhar que foi uma má interpretação deles, o qual estão equivocados, que em nenhum momento ninguém me parou, ninguém me abordou, ninguém falou nada. Mesmo com todos os relatos e as provas coletadas, o jovem, que afirmou ser assistente social, negou que tivesse se apresentado como médico em qualquer unidade de saúde. O rapaz foi liberado da delegacia após assinar um termo circunstanciado de ocorrência por exercer a medicina de forma ilegal.
e vai responder pelo crime em liberdade. Pois bem, esse, mais do que qualquer questão, mostra exatamente como funciona o Brasil. O sujeito se passa, segundo a polícia e segundo a testemunha de um médico, como neurologista e sai pela porta da frente. Então, esse aqui é um charlatão. Nos restam esses dois. Esse aqui é o médico Omar de Santa Catarina. Vou deixá-lo por último. Este aqui é o médico Pedro Ramos. Ele teria abusado de pacientes em 9 estados. Exatamente isso. Abusado de pacientes em 9 estados. Até o momento, 13 mulheres, 13 em Rondônia, o acusam de abuso sexual. E como? Tudo teria ocorrido durante as consultas. O médico Pedro Ramos atende em hospitais particulares e na rede pública. Sabe quantas mulheres vão ser ouvidas? Ouvidas porque a suspeita de o número chegar a muito mais de 100, mas 200 já vão ser ouvidas. 200. Ele está preso. Atuou em 9 estados, mas em apenas 3 ele é cadastrado como ginecologista e obstetra nos Conselhos Regionais de Medicina. Só que em Santa Catarina e Roraima, o registro já estava cancelado. Põe no Cidade. Pedro Augusto Ramos da Silva, 57 anos, casado, 3 filhos e um enteado, natural de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, formado em medicina. Segundo ele, ginecologista e obstetra há mais de 2 décadas. Sou ginecologista e obstetra há 25 anos. E ele exerceu a profissão em pelo menos 9 estados, mas foi em Ariquemes, município distante 200 quilômetros da capital de Rondônia, que a denúncia de uma de suas pacientes, uma estudante de 22 anos, o colocou preventivamente atrás das grades, acusado de abusar sexualmente não somente dela, mas de outras 12 mulheres. Outras pacientes atendidas pelo médico em um hospital particular onde ele atuava também estão sendo convocadas para prestar depoimento. A nova previsão é que mais de 200 mulheres sejam ouvidas. Dos 9 estados em que atuou, em apenas 3 é cadastrado como ginecologista e obstetra nos Conselhos Regionais de Medicina, sendo que em 2, Santa Catarina e Roraima, o registro consta como cancelado. A repercussão do caso levantou denúncias de possíveis estupros em alguns destes estados. Nós requisitamos ao estado do Amazonas, ao estado do Acre e ainda hoje eu vou requisitar ao estado do Mato Grosso informações acerca dos antecedentes do investigado. Esta foto mostra o médico no corredor da casa de detenção de Ariquemes assim que foi detido. Com a revogação de prisão preventiva negada pela Justiça, a defesa tenta agora um habeas corpus. Esta dona de casa é uma das 18 mulheres que afirmaram em juízo terem sido abusadas sexualmente por Pedro Ramos da Silva durante consultas ginecológicas. Mas a diferença neste caso é que ela diz que foi dopada nos 2 primeiros atendimentos em que buscava tratamento para sequelas de um aborto espontâneo. Suspeitei que não tinha nenhuma enfermeira na sala. E quando ele me atendeu, ele falou assim, vou aplicar um pouco de sedativo. Quando eu olhei a seringa estava cheia de sedativo. Ele falou que seria um pouco, em 3 segundos eu apaguei. Só estava eu e ele. Na terceira consulta estava consciente e percebeu que o procedimento estava fora do normal. Eu vi que o procedimento estava demorando muito. Eu olhei para ele estava com os olhos fechados, esboçando prazer ali. E quando eu olhei, ele estava com o corpo encostado em mim. E com os braços em cima das partes íntimas, né? E o corpo encostado em mim. E eu falei pra ele, doutor, isso é normal? Ele falou, sim, é porque você está com infecção e eu não tô conseguindo saber onde está a infecção.
A dúvida sobre o que pode ter acontecido enquanto estava sedada se transformou em síndrome do pânico. E agora, remédios fortes fazem parte da sua rotina. Começou a vir pela minha cabeça, gente, os dias que eu fiquei sedada com ele, o que ele pode ter feito? E contando, relatando ao psicólogo, ele falou para mim, pelo que você sente, eu vou ter que te encaminhar para um psiquiatra, onde você vai precisar tomar remédios. Eu espero que ele seja punido por isso. Mas a decisão da justiça a respeito da conduta do médico ainda deve demorar. Depois de 3 dias de audiências, o julgamento entrou em recesso para análise de provas e para a coleta do depoimento de uma das vítimas, que saiu do estado. E pelo jeito, o desfecho deste julgamento não colocará fim à história. O delegado que presidiu as investigações diz que mais de 200 pacientes foram ouvidas e foi necessário abrir outro inquérito de mesmo teor, que ainda está em andamento. Nele, mais mulheres acusam o médico de tê-las estuprado durante as consultas. Pois bem, um charlatão, segundo todas as denúncias, um maníaco sexual médico, que nos faz lembrar o Roger Abdelmaci, aquele que era o gênio da fertilização in vitro e que puxou 200 e tantos anos de cadeia e está buscando um habeas corpus para sair da cadeia. Agora nós vamos para o doutor Omar. Quando se fala em nutrição em Santa Catarina, o nome do doutor Omar é o primeiro a ser citado. Ele é muito famoso em Santa Catarina. Agora, dezenas de pacientes dizem que foram molestadas por ele. Exatamente isso. Os depoimentos trazem muitas semelhanças entre si e com o caso de Roger Abdelmaci. Me dá a imagem do Dr. Omar. Aí você vê o Dr. Omar preso e continua preso. E ele entra, depois vai fazer exame de corpo de delito e ele continua na cadeia e mais mulheres aparecem. Põe no Cidade. Aos 66 anos, o Dr. Omar de Castro era um nutrólogo conhecido em Florianópolis, Santa Catarina. Uma consulta com ele não saía por menos de R$200. A advogada Valesca Gerlach, de 34 anos, resolveu aumentar os cuidados com a saúde depois de perder o pai para o câncer. Logo de cara, ela pensou em mudar a alimentação. No começo foi falando, não, se acalme, tá tudo bem. Pediu a minha mão, tocou na minha mão, falou que eu era, você é muito ansiosa. Eu falei, sou ansiosa. A primeira impressão foi de um médico atencioso. Em poucos minutos, a advogada começou a estranhar a abordagem do médico. E daí ele falou que está muito tenso e começou a palpar, falando em gânglios. Ele falava em gânglios, eu tudo bem. Apertou meu pescoço, foi indo, foi falando, como eu era bonita, né? Como eu era cheirosa. Eu falei, que isso, doutor? Ele, não é nada. Se você não quer, não tem problema. Esquece isso. Deu a volta, sentou e continuou como se nada tivesse acontecido e eu lá. Porque eu estava em choque, porque na hora que ele me agarrou, a primeira coisa que eu pensei foi que se eu reagisse a alguma coisa, ele poderia puxar um bisturi e passar no meu pescoço. Quem é que ia ver? Ao sair do consultório, Valesca tinha uma decisão difícil a tomar. Por um lado, estava envergonhada, ficou com medo de sofrer preconceito. Por outro, se nada fosse feito, o médico poderia assediar outras mulheres. Na polícia, ela teve uma surpresa. Quando foi à delegacia para prestar queixa, Valesca descobriu que 8 mulheres já tinham denunciado o Dr. Omar. Ela estranhou que ele ainda estivesse em liberdade e decidiu lutar por justiça. Naquele momento, o que você decidiu fazer? Eu decidi investigar e conseguir as provas para finalmente ele ir para a cadeia.
Valesca procurou outras mulheres e, junto com elas, formou um grupo de apoio. O objetivo era levar o médico à justiça, mas também trazer algum conforto a quem se viu na mesma situação. A clínica do Dr. Omar fica no último andar deste prédio, no centro de Florianópolis. É um dos pontos comerciais mais valorizados da cidade. Aqui ele atendia em média 70 pacientes por dia. Mas hoje o médico está num endereço bem diferente, o presídio de Florianópolis. Como tem curso superior, ocupa uma cela especial, separada de outros detentos. Os advogados entraram com um pedido de prisão domiciliar, que foi negado pela Justiça. Segundo a polícia, há pelo menos 3 anos, Omar de Castro assediava pacientes dentro do consultório. Mas o aparecimento de novas testemunhas pode indicar que os crimes aconteciam há muito mais tempo. Aí, quando eu levantei para sair, ele veio botar o casaco em cima do meu ombro e, nesse momento, ele me agarrou e tentou me beijar. Até agora, o processo contra ele tem os nomes de 16 mulheres. Ao todo, 37 já falaram sobre possíveis abusos. Chama a atenção que muitas mulheres esperaram anos para denunciar o médico. Todas as vítimas produziram um relatório pormenorizado da situação. O histórico é condizente com os fatos, elas ficavam sozinhas com o médico no interior do consultório. E ali elas eram abordadas sistematicamente da mesma maneira. Segundo a investigação, o Dr. Omar fazia sempre perguntas sobre a família e os relacionamentos da paciente. Ô, doutor, você tem algo a falar, doutor, sua defesa? Lógico, sou inocente. Procurava qualquer detalhe que pudesse indicar uma mulher fragilizada emocionalmente. Esta vítima é hipertensa. Procurou o médico para emagrecer. Antes da receita, ele levantou da cadeira dele, começou a massagem, começou a me passar a mão no pescoço, nas costas, foi indo, pedia pra mim relaxar. E eu, assim, meio sem jeito, peguei, levantei e ele insistindo, massagem. Eu assustada, tremia com uma vara verde, né? Segundo o delegado responsável pelo inquérito, há relatos ainda de vítimas que foram dopadas pelo médico. Anteriormente ela havia ingerido algum remédio e quando foi atendida pelo médico ela estava sem qualquer condições de oferecer resistência. Como as denúncias de estupro demoraram a acontecer, não foi possível fazer exames que detectassem que tipo de medicamento teria sido usado por Omar para dopar algumas pacientes. Mas a polícia não tem dúvidas de que essa substância existiu. Segundo o relato da vítima, foi o Dr. Omar, o autor, quem ofereceu essa substância. O advogado que representa algumas vítimas do Dr. Omar revela que ele chegou a fazer ameaças às mulheres. Ele mesmo dizia a algumas das suas vítimas: olha, isto aqui que aconteceu com vocês é melhor que fique entre nós, porque eu sou um cara poderoso, né? Sou um médico muito famoso, tenho condições econômico-financeiras, e por via de consequência, se vocês quiserem me denunciar, não vai dar em nada. A história do Dr. Omar de Castro guarda incríveis semelhanças com um dos maiores casos policiais dos últimos anos. Roger Abdelmaci e Omar de Castro eram profissionais respeitados. Supostamente atacavam durante as consultas. Há relatos de que algumas vítimas foram dopadas. Esta semana, o Conselho Regional de Medicina suspendeu por 6 meses o registro do Dr. Omar Ferreira de Castro. Durante esse período, mesmo que saia da cadeia, ele não poderá exercer a profissão. O médico ainda será julgado pelo Conselho e pode perder o registro definitivamente. Para a advogada Valesca, Roger Abdelmaci e Omar de Castro são personagens de um problema maior que precisa ser combatido pela denúncia. 1 em cada 4 mulheres no mundo já sofreu ou vai sofrer abuso sexual. É praticamente uma epidemia, é algo difícil e justamente as mulheres têm muito problema para falar por isso. Então eu quis mostrar o rosto para dar força. Elas não estão sozinhas, nós não estamos sozinhas.
Dr. Omar. Várias mulheres, exatamente como Roger Abdel Maci. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que faz com o homem, o que deve ser feito com um médico que, num determinado momento, ele vai como no caso desses dois aqui, segundo as acusações, eles dopam as pacientes para abusar sexualmente, como mostram os inquéritos policiais. O que se deve fazer? O que deve se fazer com Roger Abdel Maci, que também violentou dezenas de mulheres? Me desculpe. Um sujeito que faz isso não merece ter vida, porque ele destrói a vida das pacientes para o resto e para todo sempre da vida, porque jamais vão esquecer. Imagina, como no caso da Abdel Maci, a mulher vai lá, o marido do lado de fora e ele atendendo. E aquele casal tem um sonho de ter um filho e vai lá para fazer um procedimento, né, in vitro, uma fertilização. E a esperança e a alegria que ali estão, lá na frente, vão se tornar um pesadelo permanente. Como, por exemplo, uma senhora que acabou o marido não compreendendo, porque também o sujeito precisa ser quase um equino para não entender, né? E o sujeito se separou da mulher. Quer dizer, o sujeito não relincha por modéstia, mas o Abdel Maci, no meu país, ele seria julgado e teria a pena de morte. Se esse aqui é um charlatão, saiu pela porta da frente, deveria ter ficado preso. Aqui para cá, o Dr. Omar. O Dr. Omar está preso. Dr. Pedro está preso. E eu espero que a justiça haja com rapidez para deixá-los presos por muito tempo. E não adianta, né? Não adianta o juiz ficar imaginando que é legal. Não é legal. O legal tem que se sobrepor, não. O legal tem que se submeter ao que é legítimo. E o legítimo é deixá-la atrás das grades. Essa é a única razão, porque mais do que isso, deveria ter uma pena capital. Mas, infelizmente, o Congresso Nacional jamais aceitará, mesmo convocando uma Assembleia Constituinte, porque lá tem um monte de ladrão, né, segundo, ou de réus em processos, alguns já foram até caçados. E aí, resumo dessa carruagem, ninguém vai fazer pena de morte para se matar.